O deputado federal Glauber Braga, do PSOL de São Paulo, completou uma semana de greve de fome. Ele está dormindo desde o dia 9 de abril em um colchão colocado no chão do plenário do Conselho de Ética da Câmara, onde foi realizada a sessão que aprovou o relatório favorável à cassação do mandato dele. Se essa cassação ocorrer, será inédita pelo motivo de agressão a uma pessoa dentro da Casa Legislativa por um deputado. A comoção em torno da greve de fome tem provocado empatia de parlamentares, que já cogitam rever essa punição. Só que até agora, ao menos publicamente, o presidente da Câmara, Hugo Motta, não fez nenhuma sinalização pública ao protesto de Glauber, que busca o arquivamento de seu processo. Para que o deputado perca o mandato, o parecer pela cassação precisa ser levado à votação no plenário, o que depende de Motta pautar esse relatório. Desde o início da greve de fome, o deputado tem ingerido água, isotônico e, por vezes, soro. Ele também passa por 2 avaliações médicas por dia. De acordo com o médico Antônio Alves, Glauber Braga relatou ter sentido na terça-feira dores de cabeça, mas não foi preciso aí o uso de remédio. Ele também sentiu mal-estar gastrointestinal e dor nas costas. O deputado já perdeu quase 5 quilos com essa greve de fome. Glauber Braga não tem dado entrevistas, mas recebe parlamentares, amigos e ministros do governo Lula. Ele fez um post nessa quarta-feira, vamos acompanhar aí na tela. Ele falou sobre toda essa questão, ainda fez ali uma questão ali para o Hugo Motta também. Vamos lá, ele falou que está no 8º dia de greve de fome. Ele cita ali o Arthur Lira, que é uma pessoa que ele tinha embates ferrenhos ali na Câmara, que segundo ele o Arthur Lira é a face do que há de pior no poder oligárquico brasileiro. Segundo ele, se ele aceita ser derrotado pelo poder da grana, isso vai representar um estímulo para perseguirem outras lideranças e mandatos populares espalhados pelo país. Por isso, ele diz que vai continuar resistindo. E muita gente se pergunta, né, Letícia, Larissa, quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem comer? Para saber o que esse jejum prolongado pode causar, nós ouvimos também o médico cardiologista Felipe Azevedo. O jejum prolongado, por definição, é o jejum que dura mais do que 72 horas. E para o organismo ter a energia necessária para as atividades diárias, né, locomoção, pensamento, ciclo cardíaco, tudo, ele lança a mão de substratos que ele já armazenou em algum momento. Entre eles, ele utiliza o glicogênio, né, do hepatócito, a quebra da glicose. Ele quebra a proteína para utilizar os aminoácidos também como fonte energética, e pela oxidação consegue a energia através da oxidação, né, dos ácidos graxos aí da cetose. Com isso, o paciente pode ter vários problemas associados ao jejum prolongado. Entre eles, o distúrbio eletrolítico. Por vezes o paciente ele pode fazer distúrbio de sódio e ter alteração mental, pode fazer distúrbios relacionados a potássio e magnésio e arritmias cardíacas envolvidas. Pode fazer vários distúrbios relacionados à hipoglicemia devido à secreção do pâncreas aí, de insulina. E pode fazer estado de alteração mental, além do sódio, pela oxidação do ácido graxo, né? Ele pode fazer confusão mental aí também. Esse paciente, para ter um jejum intermitente, ele precisa ser muito bem acompanhado para não ter algum desfecho assim, desfavorável, né? Até vulnerabilidade, aí, até para uma situação até de óbito. Após o jejum prolongado, esse paciente ele precisa obrigatoriamente fazer um controle com o posto de saúde, né, ou hospital, porque ele precisa dosar eletrólitos, até para reposição a gente tem que dosar direitinho, senão a gente repõe muito eletrólito de uma forma inadequada e pode até piorar. Até mesmo o aporte energético desse paciente tem que ser monitorizado, porque esse paciente pode fazer até uma condição que chama síndrome da retroalimentação. Um paciente com jejum muito prolongado, às vezes ele faz um aporte muito importante assim, nutricional, e faz um desequilíbrio total, inclusive pode fazer até uma insuficiência cardíaca associada a isso. Então assim, é de extrema importância o paciente após
um jejum prolongado, né, vamos dizer assim, ele ter esse controle adequado pós-retorno nutricional, né, avaliação de eletrólitos, de glicose, como que estão as reservas, até mesmo para reintroduzir a nutrição. Larissa, eu queria chamar você agora para essa conversa. Como que tá os bastidores aí em Brasília? Tem surtido efeito realmente toda essa greve de fome, todo esse protesto do Glauber Braga? Isso vai conseguir ele mudar a situação dele de uma cassação? Pois é, Letícia, o Congresso está completamente esvaziado, né? Está esvaziado. Eu penso que essa greve de fome e todo esse movimento que está sendo feito pelo Glauber Braga teria um impacto maior em uma semana normal do Congresso, né? Em que a gente não tivesse o impacto aí do feriado da Semana Santa, e não só o impacto do feriado da Semana Santa, como a viagem, a ausência do presidente da casa, o deputado Hugo Mota. Como a gente falava ontem, né, a expectativa para essa reunião do Colégio de Líderes na semana que vem, que a priori, né, vai tratar ali com alguma prioridade a questão do PL da anistia, o requerimento de urgência para o projeto que prevê anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, mas também, fatalmente, essa questão do Glauber Braga pode ser que surja ali na reunião e não que seja possível ter alguma resolução na reunião do Colégio de Líderes, porque ainda cabe recurso à Comissão de Constituição e Justiça para só depois esse tema ir a plenário. Mas é aí que a gente vai começar a perceber realmente as movimentações e ter uma noção um pouco mais clara do clima em relação a possível cassação de Glauber Braga. Nos bastidores, hoje, por exemplo, quem traz para a gente é Lara Alves, a nossa repórter setorista de Congresso. Ela, inclusive, está na porta do plenário da comissão onde Glauber Braga está dormindo, né, passando seus dias. Ele tem recebido visitas frequentes. Sâmia Bonfim, a deputada Sâmia Bonfim, que é a esposa, está constantemente lá também, mas é o que a gente falou mais cedo. Glauber Braga não está falando com a imprensa. Agora também está tendo um movimento de lideranças ali do pessoal de não falarem tanto sobre esse assunto também, até porque nesse momento de esvaziamento, às vezes também é gastar munição, entre aspas. Mas duas observações que eu queria fazer. A primeira as imagens todas, por mais que Glauber esteja sendo acompanhado ali por médicos, né, fazendo os exames, etc., as imagens são muito entristecedoras, assim, muito mesmo, para quem está acompanhando. Inclusive, uma de uns dias atrás, dele recebendo o filho, né, ali para ficar com ele. Fico pensando como que faz para explicar uma situação dessa para uma criança e também explicar a ausência do pai ali naqueles dias. E outra coisa que me vem à mente, algo que minha avó sempre fala, assim, que saco vazio não para em pé, e sempre que a gente está perto de uma batalha, perto de enfrentar uma grande batalha, a gente precisa se preparar, a gente precisa preparar o corpo e a cabeça, sabe? E ele está perto, né, com a retomada dos trabalhos do Congresso depois do feriado, ele tem que estar preparado para uma batalha. Então, não sei se essa é a melhor estratégia nesse momento, né? Chama atenção para a questão, etc. Mas depois, quando de fato ele tiver que vir a público e se defender, etc., ele precisa estar em condições físicas e, sobretudo, mentais muito boas para conseguir enfrentar o Congresso na configuração que temos hoje, com as pressões que estão acontecendo atualmente. Enfim, para ele conseguir, de fato, ter um resultado positivo no sentido de ter uma punição mais branda, por exemplo, conseguir esse acordo junto ao presidente da Câmara, junto às demais bancadas, conseguir uma punição mais branda que não seja a cassação, Léo e Letícia. Ô Larissa, eu até acho que essa estratégia de se manter todos esses dias ali é mais uma questão também ali de se colocar na mídia, de não se fazer o assunto também esquecer, apesar do Congresso estar esvaziado, de criar ali uma certa comoção. A gente não sabe realmente
realmente como que tá os bastidores, tá esvaziado ali o Congresso, a gente vai ver na próxima semana como que vai retomar todo esse assunto, mas é uma situação realmente difícil, porque essa cassação ali, esse pedido de cassação do Glauber Braga, ela tem muito mais um peso político do que de fato a ação. Sim, ele tem que ser realmente punido, porque não se pode um parlamentar faltar com decoro, e ele faltou com decoro ali na questão do MBL, mas o Glauber Braga, ele não é um parlamentar muito bem quisto, não. A gente falou ali da relação dele com Arthur Lira, mas não é só com Arthur Lira, não. Ele é considerado até dentro do PSOL mesmo um parlamentar bastante extremista, não é visto como um parlamentar que cria relações entre os colegas. Então, em todo esse contexto, apesar ali de pressão do PSOL, o governo não está querendo entrar muito nesse assunto, mas o PSOL ou até mesmo o PT tentando um acordo ali com o Hugo Mota, a gente vê ali o Centrão mesmo e até outros parlamentares não tendo muita consideração em relação a esse tema por causa dessa posição extremista ali do Glauber Braga. Então a tendência que a gente vinha vendo até então era de realmente ser cassado, mas aí a gente tem que destacar 2 pesos e 2 medidas. Glauber Braga, ele faltou realmente com decoro, merece sim ser punido, mas a gente tem outros casos que acontecem ali na Câmara dos Deputados de falta de decoro também, que não se chegou a esse estágio. E lembrar também o caso do Chiquinho Brazão, que é um caso ali que ficou parado bastante tempo, 1 ano, né? O Chiquinho Brazão é acusado de ser um dos mandantes de matar a Marielle Franco. Então a gente vê 2 pesos e 2 medidas de um julgamento mais ali, está sendo julgado muito mais pelo relacionamento ali, pelas brigas que ele comprou na Câmara, do que de fato a ação, que sim, deveria sim ser punida. Uma outra questão que eu quero trazer aqui para a gente também, uma outra questão que eu quero trazer aqui também para esse debate, é justamente o que a Letícia falava sobre estratégia e sobre o relacionamento do Glauber Braga dentro da própria Câmara dos Deputados. Isso porque até a estratégia dele de defesa dentro da Comissão de Ética, ele não buscou ali o que é o tradicional entre os parlamentares, de negociar, de conversar e tentar convencer os colegas ali para um voto contrário à cassação. Ele, pelo contrário, né, Larissa, ele foi para o embate, expondo Arthur Lira, expondo também aliados do Arthur Lira e outras pessoas ali da Comissão de Ética, tentando apontar supostos crimes, suposta falta de decoro. Enfim, em momento algum ele tentou articular uma defesa ali de consenso. Ele foi para o embate, agora está nessa greve de fome, durante um feriado que a Câmara está esvaziada, ele só conta com a imprensa para colocar essa questão em destaque. Ou seja, vamos ver se ele vai continuar com essa estratégia de embate ou se ele vai ceder também aos colegas. Exatamente, tanto o seu comentário de agora, Léo, quanto da Letícia, né, eles têm aí uma junção, porque é isso, talvez o Glauber já né, famoso por esses embates, etc., então meio que essa estratégia adotada por ele já era aguardada, ainda que não seja ideal, como você pontuou, Léo, já era a aguardada, mas se a gente pode pensar num todo em relação a essa situação e todo esse cabo de guerra político mesmo, que sirva para que, então, a Câmara dos Deputados defina regras claras sobre quais situações serão configuradas, serão classificadas como quebra de decoro e quais as punições que serão previstas para cada atitude ali que ocorrer. A gente tem visto, principalmente a Câmara dos Deputados, a gente tem visto situações horríveis nos últimos anos, em termos de quebra de decoro mesmo, de ofensas, de brigas entre parlamentares e outros visitantes ali, como foi o caso do Glauber Braga, por exemplo, que era um integrante do MBL. Mas, enfim, brigas entre os próprios parlamentares. Então, que isso sirva para que fique claro ali no regimento interno da Câmara ou algum tipo de outra normativa oficial, digamos assim, o que é quebra de decoro, quais situações, quais as punições previstas, para que isso que a gente está vendo agora acontecer não aconteça mais. Esse monte de especulação. E aí eu digo mais, assim, esse gasto de energia quando o Congresso deveria estar debruçado sobre outras questões. A
gente está discutindo anistia, possível anistia aos envolvidos em 8 de janeiro, a gente está discutindo a possível cassação de um deputado que agiu ali com truculência em relação a um manifestante, e a gente tinha que estar discutindo o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A gente tem que estar discutindo proposta que possa melhorar o dia a dia da população. É isso que as pessoas querem ver, né? A gente fala isso, e eu acho que mais do que nunca isso fica evidente em uma semana que o Congresso não deveria ter paralisado os trabalhos, mas tá ali, né, naquela coisa em banho-maria. Duas questões muito fortes e pressionantes ali para todos os lados, e os temas que precisam mesmo ser debatidos, eles estão cada vez mais escondidos, mais sem destaque nenhum. Então, que isso sirva para que crie-se uma comissão dentro da Câmara, para definir ali regras claras de quebra de decoro e punições e sanções, para definir claramente questões de, por exemplo, trâmite dentro do Conselho de Ética, quanto tempo precisa para ser colocado em pauta, para não ficar também nesse limbo de estar nas mãos do presidente da Câmara, parar de dar todo esse poder também e ter uma regra mais clara para que a gente possa perder menos tempo e menos energia com essas questões e focar no que realmente precisa ser discutido e votado, Léo e Letícia. Essa fala da Larissa merece um destaque no nosso canal de O Tempo, porque você foi assim muito certeira, Larissa, no meu ponto de vista. A gente precisa discutir Brasil e não questões de gênero e outras questões como essa, e sobre questões pequenas, né, e articulações de outros deputados que nem mais estão na presidência da Câmara dos Deputados.